Nós estamos iniciando o 6º curso de literatura de Juiz de Fora, da Academia Juiz Forano de Letras. Hoje eu sou o diretor de eventos em exercício, digamos assim, um cargo, uma função, uma posição ocupada sempre brilhantemente pela Marisa, que brilhantemente é meio óbvio, né? Falar junto com Marisa é evidente. Então, só que a Marisa teve um pequenino problema técnico e eu ocupei aí o ciclo e tenho tentado fazer tudo da melhor maneira, o curso, perdão, tentando fazer tudo da melhor maneira, e eu acho que está tudo correndo muito bem. Queria dizer para vocês, antes de passar as palavras, né? Em primeiro lugar, nós teremos 8 aulas contadas a partir de hoje, só não tem no Corpus Christi, na primeira quinta-feira de junho. Na semana que vem, eu vou depois falar de novo ao final, mas na semana que vem, a segunda palestra é com a Beth Saqueto, nossa querida Beth, vai falar sobre Raquel Jardim. Depois teremos vários outros, nós temos a programação, está lá no perfil, tem no site, tem tudo para vocês. Bom, dito isso, o Guilherme bem lembrou, Marisa bem lembrou, por favor, todo mundo, quando o Alexandre for falar, fechar o microfone, porque dá eco, pega som de casa, tal, isso a regra vale para mim, inclusive, tá? Lembrar de fechar o microfone, que está o ventilador aqui do lado rodando, certamente produz ruído aí, tá? Enquanto o palestrante fala, naturalmente, né, vamos aguardar ter um raciocínio, vamos aguardar que a coisa funcione para depois, ao final, ter um momento de questões, comentários, que a gente possa dialogar, ok? Bom, dando prosseguimento ao trabalho, eu quero passar, eu não pensei como eu faria isso, mas eu queria, claro, que apesar de eu estar em exercício, mas eu queria que a Marisa desse uma palavra, é sempre uma palavra muito querida, e que nosso presidente, o Arlindo Tadeu Hagen, também desse uma palavra antes de nós passarmos ao convidado. Quando vocês dois falarem, retorne a palavra para mim, que eu vou fazer a apresentação do Alexandre. Perfeito? Marisa ou Tadeu? Leite Forte, Tadeu. Sempre. Boa noite a todos. É com imensa alegria que hoje eu posso estar aqui, já vendo tela, depois desses tempo todo aí furioso, sem tá vendo, né? Que ótimo. E é muito prazeroso estarmos já abrindo o 6º curso de literatura de Juiz de Fora. É muito honroso, há muito ainda o que ser dito sobre Juiz de Fora. Nossos estudiosos da academia se empenham e, novamente, irão fazer palestras que prometem, não só a próxima, por exemplo, da minha amiga Raquel Jardim, com a minha amiga Maria Elizabeth Saqueto. Vai ser uma grandiosidade total. Imagine hoje, tendo o nosso querido Alexandre Faria falando do Rubem Fonseca. Rubem Fonseca, que, na verdade, é um símbolo do avanço, é um símbolo de uma literatura nova na literatura brasileira. E o Alexandre, que tem uma larga experiência, o currículo dele, eu estava até lendo o currículo antes de entrar aqui, currículo muito rico, Alexandre, parabéns. Mas, afora o que diz o papel, é importante ouvir as palavras do Alexandre. Tá? Temos que agradecer esse mantenimento do curso até então, graças à nossa presidente, que é agora substituída pelo Arlindo Hagen, e a nossa querida Ceci Barbosa Campos, que nós pudemos manter, né, Ceci, os 5 cursos, e agora estamos preparando, minha visão voltando, preparando o livro da antologia com os cursos aqui ministrados, porque os cursos são gravados, o Frazão é o nosso técnico maravilhoso, ele grava os cursos, vocês terão disponibilizado esses cursos no YouTube, todas as vezes, é só dar mais um tempinho, de hoje para amanhã ou daí para frente. Eu lembro ainda que teremos Zé Renato falando do Zé Leno no dia 7/5, teremos Arthur Laise falando da literatura fantástica de Juiz de Fora em 14/5, Luciene Fontes sobre o Gerson Guedes no dia 21/5,
28/5, a querida Rosângela aqui presente, falando do amado Arlindo Tadeu Hagel, nosso presidente atual, tão ativo desde o início. 11/6, Vanderlei Tomás, grande estudioso da literatura de Juiz de Fora, colecionador, falando do Raimundo Feliciano, né, que é o seu antecessor da academia. 18/6, Edilaine Reiter, falando da Áurea Bicai. É o programa que nos espera, as novidades. Nós temos alguns dos participantes que nos acompanham durante esses anos todos, que perguntam: o que nós vamos ter? Então, está aí o cardápio. Vamos começar a saborear a aula do Alexandre Faria, não sem antes. Eu vou repassar para o Wagner, que encaminhará para o Tadeu. Muito obrigada pela oportunidade, Wagner. Boa noite. Boa noite, Marisa. Obrigado. Sempre uma querida, né? Sempre muito bom te ouvir em qualquer circunstância. Tadeu, meu presidente, meu amigo, meu confrade, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, boa noite a todos. É sempre uma alegria a gente abrir esse curso, né? Abrir, assistir cada palestra e encerrar, porque é a missão da nossa academia, né? Eu acho que uma das funções da academia é levar a literatura ao máximo de pessoas. E então, em boa hora, a Ceci criou esse curso aí na gestão dela, né? A vitoriosa gestão que se encerrou em março último, e eu pretendo, disse isso já desde sempre, continuar, porque, como dizia Milton Nascimento, né, a gente tem que levar a cultura aonde o povo está. E, veja bem, nós estamos aqui com 51 pessoas, mais do que seguem no YouTube. Então, a gente dificilmente conseguiria isso numa reunião, né? Numa reunião normal. Então, estamos cumprindo essa missão de levar a literatura às pessoas que se interessam por ela. Então, eu agradeço ao Wagner e à Marisa, que se houveram muito bem na função de organizar esse curso, e a todos que estão presentes, que vieram aí dedicar uma horinha do seu tempo a ouvir o nosso querido Alexandre Faria falando sobre Rubem Fonseca. Então, por favor, Wagner, continue e apresente para nós esse grande amigo, já amigo da nossa Academia Juiz Fora de Letras. E uma boa noite a todos. Obrigado, Tadeu. Bom, antes de eu passar aqui a leitura do currículo, né, fazer um registro, né, já no longe 2005, eu era monitor de teoria da literatura. Aí saiu a notícia: passou um professor aí que está chegando do Rio e tal. Aí o Alexandre teve a sorte ou o azar, sei lá, de ser a primeira pessoa com quem ele cruzou dentro da UFJF, saindo ali daquela salinha lá em cima. Aí encontrou comigo e com o Léo. Aí conversamos e tal, e nisso já se vão 20 anos, né? Isso parece que foi ontem, né? E o Alexandre, além de ser um sujeito muito competente, né? Um profissional de primeira linha, é um sujeito muito autêntico, que fala o que pensa, que estuda o que acredita, que gosta de literatura. Mas tem muita gente, todo mundo gosta. Eu desconfio que tem alguns que não gostam, não. Agora o Alexandre, eu tenho certeza que gosta, e gosta muito, né? Eu acho que é uma satisfação ouvi-lo. Agora, passando ao protocolo, Alexandre Faria é escritor, poeta, ensaísta e professor de literatura. Graduado em Letras pela UERJ, mestre e doutor em Estudos Literários pela PUC-Rio, realizou pós-doutorados em Literatura Marginal, Periférica e Criação Literária. Publicou livros de poesia, ficção e ensaio, entre eles o romance Anacrônicas, o livro de contos Copacabana e Outros Subúrbios, e diversos livros de poemas, dentre os quais destaca Ventanão, Mercados de Engenho e Agora. Naturalmente, esse é uma pequena pílula, tá, gente? Uma pequena amostra grátis do currículo aí. Vamos dizer que tem uns 5% de tudo que nosso querido amigo aí já fez e ainda vai fazer muito pela literatura, pela arte, pela cultura, tanta coisa bacana. Pela psicanálise agora também, né? Já está enveredando outros caminhos aí. Sempre uma satisfação, te agradeço em nome da academia e te agradeço em nome desses longos 20 anos aí, sempre uma satisfação te ouvir.
palavra é sua, fique à vontade. Muito bem. Começo agradecendo à Academia Juiz de Fora de Letras pelo convite, pela honra de me convidar para abrir esse ciclo esse curso, né? Que começa agora, esse novo ciclo do curso. Um agradecimento muito especial ao Wagner, pelos mesmos motivos, pelo convite que ele me fez e por essa longa temporada de um convívio que depois que o Wagner saiu da universidade não é nem tão a miúde assim, mas que é sempre muito prazeroso e vantajoso quando nos vemos e conversamos um pouco, né, Wagner? E lembrar que esse longínquo 2005, na verdade, é 2004, né? Então, tem mais tempo ainda. E também agradecer porque é num momento muito propício para mim acontecer esse convite e eu me propor a falar de Rubem Fonseca nesse momento. Tá? O Rubem Fonseca é um autor que eu começo a estudar quando fiz mestrado, então estamos lá em 90 e tantos, 96, 97, já nem lembro mais. E depois continuei revisitando, continuei fazendo artigos, continuei orientando teses e dissertações, e hoje estou trabalhando exatamente com 2 livros sobre o Rubem Fonseca que devem sair esse ano. Tá? Um de um saudoso e enorme amigo nosso, né? De muitos aqui, mas eu pensei especialmente em mim e no Wagner, mas da Marisa também, de tantos outros aqui, que é o Gilvan Procópio, foi meu colega na universidade, com quem dividi o gabinete, com quem dividi muitas aulas na pós-graduação e que também fez no seu mestrado, em 2000, uma dissertação sobre Rubem Fonseca, né? Que agora vai ser publicada em livro, em e-book também, vai ficar disponível para download no site do Gabigil. O Gabigil é o Gabinete de Leitura Gilvan Procópio, que temos lá na Faculdade de Letras atualmente. Né? Estamos em fase de catalogação dos livros, o Leandro, filho do Gilvan, deixou todo o acervo dele, que já estava lá no gabinete, né? Doou para a Faculdade de Letras, e queremos manter lá um espaço de incentivo à leitura, de convívio, de troca de ideias, como era a famosa salinha do Gilvan, que era o gabinete. Né? E um outro livro meu e de uma orientanda, ou de 2 orientandas, né, que escreveram sobre Rubem Fonseca durante esses anos em que eu estive e estou orientando mestrado e doutorado na pós-graduação, que é a Andressa e a Marina, né? A Andressa Marques e a Marina Monteiro, e juntando meus escritos com os escritos dela, sairemos com um segundo título sobre Rubem Fonseca, esse ainda, o do Gilvan, eu já estou fazendo a revisão dos originais, já escrevi prefácio, já está, e esse outro ainda está em fase de organização, mas também é para esse ano. E queria lembrar essa pesquisa da Andressa Marques, porque talvez ela seja exatamente o ponto de partida para essa fala, num curso que se destina à literatura de Juiz de Fora, né? Que talvez o Rubem Fonseca seja o mais carioca dos autores juiz-foranos, né? E ele vai dizer isso em um dos livros, inclusive, que acha até engraçado quando o chamam de autor mineiro. Ele nasceu, de fato, em Rubem Fonseca, mas muito novo ainda, acho que com 9 anos, não tenho na memória a data certa, mas por volta disso, ele foi para o Rio e de lá
nunca mais saiu, né? Embora tenha voltado à cidade uma vez, e eu estive no ano passado no centenário do Rubem Fonseca, um evento que houve na PUC-Rio, com a Bia, filha dele, e nem ela sabia. Ela falou: papai nunca mais voltou a Juiz de Fora. Eu falei: voltou sim, e mandei uma foto para ela, que eu vou mostrar essa foto para vocês hoje. Mas a pesquisa da Andressa, José, autor de Rubem Fonseca, esse é o título, né? Porque o nome dele era José Rubem Fonseca, né? E ele suprimiu José e trabalhou sempre com o nome artístico de Rubem Fonseca. Mas ele vai nomear, ele vai intitular José a autobiografia que ele escreve, né? E esse José vai sendo visto em terceira pessoa, e o trabalho da Andressa foi, de certa forma, cotejar os relatos presentes nesse livro de memórias, que se chama José, e o que ela pôde encontrar no arquivo histórico, em jornais da década de 20 e 30, aqui em Juiz de Fora, sobre o período que a família dele viveu em Juiz de Fora, e o período que ele também, criança, viveu aqui. Então, é talvez a única pesquisa que nós tenhamos elaborada a partir de fontes primárias sobre elementos biográficos do Rubem Fonseca, né? Depois, ele no Rio vai ter uma longa carreira antes de ser escritor, né? Funcionário, formou-se em Direito, atuou como comissário de polícia por um curto período, e depois foi trabalhar na empresa na SEDAI, na empresa de água e esgoto da cidade. E trabalhou em empresa durante muito tempo, até se firmar como escritor. É um escritor tardio, né, que começa já na faixa dos 40 e poucos anos a publicar. O primeiro livro dessa época, embora tenha lá nos anos 40, então com 20 e poucos, de 48, né, inclusive a reunião de contos dele foi lançada no ano passado, saiu com 2 contos inéditos de um volume que ele tinha produzido em 48, levou para um editor que havia, na época, na Rua das Marrecas, no Rio, entregou lá, nunca obteve resposta. Então, ele conta isso também num dos relatos. E depois voltou para pegar os originais, e o editor tinha perdido os originais, e acreditava-se que isso estava perdido, né? E a filha dele achou num armário, num guarda-roupa que tinha no quarto, onde ele jogava tudo, e achou originais dessa época, e 2 desses contos estão ali, né, publicados nesse volume. Então, tem uma trajetória biográfica que cria um vínculo com a cidade, né? E, ao mesmo tempo, é um autor que vai tratar a partir de uma perspectiva de uma experiência urbana quase que absolutamente centrada na cidade do Rio de Janeiro, né? É o cenário da grande maioria dos contos e dos romances dele, inclusive, né? Então, é interessante a gente pensar também. Eu vou começar a passar um slide. A quem eu peço, Wagner, para começar a passar os slides, porque, gente, eu falo muito, eu me programei para falar o tempo que o Wagner me pediu, que era em torno de 50 minutos e tal, e, por favor, me avisem, tá? Me avisa, Wagner, quando der a hora, porque não importa que me interrompa antes de eu ter terminado, porque eu estou falando uma coisa aqui que não termina nunca, né? Então, pode interromper, porque vale também muito o bate-papo, a interação, as questões que vocês podem levantar, e, a partir daí, a gente conversa mais, né? Continua falando, e eu não me sinto tão sozinho, né? Esse modelo de interação é legal, porque realmente alcança gente de todo canto do mundo, né? E tem um público
enorme, mas a gente fica também bastante solitário, né? Então já não quero me sentir, já estou sozinho em casa, ainda vou me sentir falando sozinho aqui, né? Quando fizerem isso da próxima vez, pelo menos quem está aqui em Juiz de Fora lembra de marcar um chopinho para depois da palestra, porque aí a gente também tem o convívio humano, né? Bom, eu fiz um recorte até para tentar falar menos, né? Que é um último recorte que eu fiz dos estudos que eu desenvolvo sobre Rubem Fonseca, que é isso que eu estou chamando de Rubem Fonseca poeta. Ele é lido como contista, sobretudo, né? E romancista. Os anos 80 foram os anos dos grandes romances policiais que o Rubem Fonseca produziu, né? A Grande Arte, o Buffo Spallanzani, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos. Depois, Agosto, um romance histórico, né? Ambientado ali na época do suicídio do Vargas. Antes, nos anos 70, ele tinha feito um romance, mas os anos 80 ele se destacou com contos e volta aos contos nos anos 90. Né? Teve um livro de contos e esse de crônicas, O Romance Não Morreu, e uma série de... uma série não, e um livro memorialístico, que é esse a que eu me referi, José. E nunca nenhum livro de poemas, né? Embora eu tenha sabido também nesse encontro lá da PUC que há originais e mais originais e mais originais de poemas feitos por ele, né? E precisam ser investigados. A gente tem que saber o rumo que a família vai dar a essa documentação, né? Para ver o que pode ser ainda feito a partir disso. Mas ele nunca deixou de lado um certo olhar poético e a forma poética e o verso. Isso atravessa os seus personagens e atravessa a sua escrita, né? Então, é esse aspecto de um autor que é narrador e contista, prosador, antes de mais nada, mas que se faz presente também em sua prosa, né? Como que alguns poemas vão surgir ali. Então, a minha proposta de leitura é ler esse poeta escrevendo a partir de resíduos e símbolos, que vai ser o eixo lógico e estrutural para o meu pensamento e para a minha linha de leitura dos poemas do Rubem Fonseca que eu selecionei. Vamos seguindo, então, né? Por favor, a quem eu peço o nome da pessoa que eu não sei. É o Frazão, Alexandre. Frazão, obrigado, Frazão. Aí você pode passar para o próximo, por favor? Começo com uma epígrafe de um poema que eu gosto muito, que é o Resíduo, do Carlos Drummond de Andrade, aquele poema famoso, né? De tudo fica um pouco e tal, e eu peguei esse trecho. De tudo ficou um pouco, do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa ficou um pouco. Tem uma melancolia nesse poema do Drummond e que foi difícil ser lida no Rubem Fonseca, embora esteja presente no seu primeiro conto, do seu primeiro livro de contos, né, que é Os Prisioneiros, e o Rubem vai se destacar e vai despontar no cenário literário brasileiro como um autor que vai ser mais imediatamente ligado a uma perspectiva realista, hiperrealista, inclusive, muitos críticos vão dizer, e uma tendência, que isso é o Alfredo Bose que vai definir também, de brutalista, né? Pelo aspecto tanto hiperrealista quanto a maneira como ele aborda a violência, né? Numa segunda leva de leitores críticos, ali já, essa primeira leitura aparece nos anos 70, principalmente depois da censura do Feliz Ano Novo, que talvez seja até hoje o seu livro mais famoso, o livro editado, adotado em vestibulares, o livro que ficou censurado também durante muitos anos da ditadura militar, e
e a maneira como a violência foi lida ali talvez tenha deixado um pouco visível, pouco perceptível, até pelo momento político que vivíamos, né? Esse olhar que o Rubem Fonseca tem sobre a humanidade, que é um pouco melancólico, que é um pouco cético, e isso começa a ser lido em uma outra perspectiva ali a partir dos anos 80, 90. Um ensaio importante, eu vou citar esse ensaio para vocês mais na frente aí, é do Silviano Santiago, que se chama Errata, né? Onde o Silviano começa assim: onde se lê um pornógrafo, leia-se um moralista. Então, ele vai tentar produzir uma inversão naquilo que aparece em primeiro plano no texto do Rubem Fonseca, para tentar depreender justamente os efeitos, ou, não gosto dessa palavra, mas vamos chamar assim, as intenções, né, que o texto pudesse estar produzindo ali, né? Então, o Drummond é um poeta muito presente na prosa do Rubem Fonseca. O Rubem foi um leitor de tudo, inclusive de poesia, né? Tem um poema Sopa de Pedras em que a gente vai ver isso muito bem, né? E eu já estou falando coisas que devem estar lá no último slide, eu não sei nem para que eu fiz slides, porque eu vou falando assim, mas eu estou adiantando, depois volta, e aí espero que isso ajude a fixar e a estabelecer um sentido no conjunto da minha fala. Podemos passar para o próximo, Frazão, por favor? Essa foto aí, né, essa foto é de um movimento que se intitulou Mascarenhas Meu Amor, aqui em Juiz de Fora. Muitos aqui devem lembrar desse movimento, talvez muitos estejam, inclusive, nessa foto aí, não sei, que Marisa está na foto, e o Rubem Fonseca também está nessa foto. Vieram o Rubem Fonseca, o Afonso Romano de Santana, a Marina Colassante, e é um movimento de defesa do Espaço Mascarenhas, né, que ia ser privatizado e que ia ter um uso transformado, e nesse momento tem um movimento dos atores culturais da cidade, dos intelectuais, da população em geral também, que acaba conseguindo reverter e constitui aquele espaço como um espaço de cultura, né? E foi essa foto, na conversa do ano passado, eu com a Bia, ela falou: papai nunca voltou a Rubem Fonseca. Eu falei: voltou sim. E essa foto estava nesse recém-inaugurado espaço que tem ali do novo mercado municipal e tudo, né? Estava uma exposição. Eu liguei do Rio para minha enteada aqui, olha, ela estava no conservatório, estudando música. Eu falei: depois que sair, corre lá no mercado municipal, tira uma foto de uma foto que está lá assim, assim, assim. Eu tirou a foto, me mandou, e eu mostrei para a Bia, ela falou: e é o papai sim. Né? E aí é mais uma foto para uma fotobiografia que ela está fazendo lá do Rubem Fonseca. Pois não? Com todo respeito, aqui é Guilherme, mas eu estou aqui também, eu sou esse aqui, ó, o primeiro, de barba. Aqui, ó. Aqui. Camisa branca. Eu era jornalista e estava cobrindo o movimento. Muito bom, muito bom. Legal, Guilherme. Legal. E eu não. As pessoas fazem slides com fotos, com imagens, com, né, foto do autor. E o Rubem Fonseca é um autor sem foto, é um autor que não tem aparição pública. É um autor que, a partir de um momento muito cedo da própria carreira, passou a se negar a dar entrevistas, a participar de qualquer evento público em que ele pudesse ser percebido como uma celebridade. Ele negava radicalmente essa posição, e ele vem aqui e passa, às vezes, despercebido, como aconteceu com um repórter, não sei se da Globo, ou talvez Guilherme até saiba dessa história também, quando, na queda do Muro de Berlim, o Rubem Fonseca estava na Alemanha, estava entre as pessoas que assistiam
a derrubada do muro e um repórter da TV brasileira encontrou, tem um brasileiro aqui, qual é o seu nome? Ele falou, é José, e deu uma entrevista para o repórter, e o repórter simplesmente não sabia que ele era o José Rubem Fonseca. Então, sempre buscou um certo anonimato que o permitia andava pela cidade, ia ao cinema, passava despercebido mesmo. No próximo slide, Frazão, tem um detalhe sobre a foto mesmo, em que eu recortei ali, fiz essa seta grosseira aí, mas é só para entender ali onde ele aparece atrás da Marina Colaçante, né? E esteve em Juiz de Fora, voltou a Juiz de Fora num momento importante para a cidade. Então, uma pessoa atenta à política e atenta aos movimentos e atenta às demandas sociais e buscando um jeito muito próprio de atuar nisso, né? Sem necessariamente se expor sem construir um estrelato sobre si, né? Então, essa é a única foto que os meus slides todos têm, né? Porque eu quis trazer essa foto para também não colocar o Rubem Fonseca apenas como nascido em Juiz de Fora e foi para o Rio. Não, ele criou uma circulação, ele esteve atento a tudo, não só aqui em Juiz de Fora, mas no Rio, na Amazônia, no Brasil e no mundo, né? E quem acompanha a literatura dele percebe isso sem dificuldade, né? E aí agora, depois, no próximo slide, eu devo fazer um percurso biobibliográfico, né? Muito breve, porque também não fica aqui, não me cabe ficar falando da vida e da obra do autor, mas pelo menos alguns pontos, com um salto enorme, né? Ali, entre Os Prisioneiros, que é de 63, e O Feliz Ano Novo, de 75, nós temos um momento em que o Rubem Fonseca se consolida como um grande contista e talvez um dos maiores contistas brasileiros daquele período, né? A cada livro ele vai sendo lido e respeitado pelos críticos da época, o Wilson Martins, o Alfredo Bose e vários leitores e autores da época, muito atentos ao que se produzia naquele período, não deixavam de comentar o trabalho do Rubem Fonseca como um grande diferencial, né? E aí depois vai ter uma trajetória longa com os romances, romances policiais, romance histórico, e tem um romance biográfico do Carlos Gomes, né, que se chama O Selvagem da Ópera, que é muito legal. E já no final da vida, nessa última década, ele morre em 21, 20, no momento da pandemia, tá? E já com seus 90 e tantos anos, mas é na última década de produção, ali a partir dos anos 2010, que ele começa a colocar nos livros de contos que publica poemas. E assim, sem a mínima cerimônia, sem a mínima nota explicativa, sem querer saber de nada. Você está lendo uma sequência de contos, tem o conto, do título e o conto, título, outro conto, de repente vem um título e um poema. Um texto em versos, com um corte, em nada narrativo. Alguns poemas até são narrativos, mas outros são absolutamente reflexivos e imagéticos. E aí é a partir desse lugar que eu me proponho a falar sobre o Rubem Fonseca, poeta, né? E principalmente nesse livro Amálgama, que é já de 2016, deixa eu ver a data de Amálgama aqui direitinho. 2013, né? Que é dos últimos livros dele, que tem maior quantidade de poemas, mas vai ter poesia
nas histórias curtas, no Calibre 22, na Carne Crua, os seus últimos livros dele tem poemas ali. E, a partir dessa observação, eu faço um retorno, né? Eu faço um retorno. Alguém está perguntando alguma coisa? Eu respondo, Wagner, ou deixo para depois? Você acha que a formação... Como você quiser. Influenciar em alguma forma sobre o estilo? Oi, Denilson. Influenciaram, sim. Acho que mais do que influenciaram, sabe? Deram uma... Assim, funcionam como um verdadeiro exercício de estilo, tá? Alguns contos dele, por exemplo, ele tem um conto que se chama Relato de Ocorrência em que qualquer semelhança é mera coincidência. É um conto em que uma vaca é atropelada e a vaca cai para lá, a população do entorno começa a esquartejar a vaca e o ônibus que atropelou cai na ribanceira, fica lá, ninguém toma conhecimento de quem se feriu e quem não se feriu. E há pesquisas, já há pesquisas jornalísticas, inclusive feitas sobre esse período que o Rubem Fonseca atuou como advogado. Ele nunca atuou, né, mas como comissário de polícia. Não foi delegado, não, tá, Denilson? Ele era comissário. E aí encontram lá nos arquivos da polícia. Ele trabalhou na 19ª delegacia, que fica ali no Catete, que é a mesma delegacia onde o comissário Matos, personagem do Romance Agosto, né, na época da morte do Getúlio Vargas, vai trabalhar. E ele fez uma diligência para uma ocorrência em que ocorreu exatamente isso. A vaca tinha sido atropelada, então aquele conto é decalcado de uma experiência vivida, como alguns outros contos, né? Então foram batendo os boletins de ocorrência da polícia com contos que ele escreveu, e havia vários que vieram uns dos outros, tá? Então eu acho que tem uma relação muito, muito forte, sim, mas não só, tá, Denilson? Me desculpem, eu às vezes não consigo ver assim as perguntas. Tem depois assim, essa data está correta? Então depois a gente junta todas as perguntas e responde, tá bom, Wagner? Vai fazendo esse favor para mim aí de não deixar passar nenhuma, porque eu estou falando aqui e me perco. Então, passando para o próximo slide, passando para o outro, que eu já falei isso. Então, eu mapeei, aí eu fiz um retorno à obra do Rubem Fonseca, desde lá do primeiro livro até, de novo, o Amálgama, e esses últimos, e existem poemas explícitos em livros de contos, que acontece, como eu disse, nos últimos, mas não só. Se vocês se lembram bem, quem já leu o Lúcia McCartney, que é um livro ainda lá da década de 60, tem um conto, vamos chamar assim, tá? Porque até então estava sendo tudo chamado de conto naqueles livros, do corpo de mulher que aparece morta na praia, e as pessoas vão chegando na praia, o dia vai amanhecendo, o sol vai chegando, e todo mundo monta as suas barracas na praia, em volta daquele corpo, e o rabecão não chega, né? E fica ali todo mundo curtindo a praia, e aquele corpo morto ali, até que o rabecão chega, leva o corpo, e fica um buraco, assim, um espaço vazio, e chega uma família. Aí a família chega, olha só, parece até que guardaram um lugar para a gente, e se instala ali onde estava aquele corpo. E se vocês observarem esse conto, ele é em versos. São versos longos, né? Mas ele não termina a linha porque acaba a folha. Ele faz cortes que a gente poderia já ler ali uma intenção de versos, tá? E detalhe, né? Como é o título desse conto? Os Inocentes.
Os Inocentes acaba criando um diálogo direto, já que o cenário é a praia, com um poema famoso também do Drummond, Os Inocentes do Leblon, né? Então, Drummond está muito presente, a gente vai ver outras presenças de Drummond aí na prosa e na poesia do Rubens, né? Depois, versos inseridos na trama narrativa, e às vezes aparece um personagem que é poeta, um personagem que escreve versos, e vai lá e cita algo que não é verso de Byron ou verso de Álvares de Azevedo, que também aparece, tá? Como citação. Os narradores fonsequianos operam como verdadeiros eruditos que leram, parece que tudo que existe no mundo e ao mesmo tempo, citam coisas que, se a gente não for conferir direitinho, a citação é uma invenção. Mas aparecem personagens que fazem poesia, voluntária ou involuntariamente. Eu trouxe um que está no livro Romance Negro e Outras Histórias, que é já dos anos 90, que é um escritor clássico, erudito, e que escreve um poema esquisitíssimo, com os nomes das bactérias todas, num delírio, numa situação assim de inanição. Ele não comia nada, só comia suflê de espinafre, e aí tem uma crise de inanição, de fome, desmaia. E quando ele desmaia, e quando ele acorda do desmaio, ele acha ali um poema com a letra dele, que foi ele que escreveu, mas nem lembrava que tinha escrito, e um poema horroroso. A gente vai ver um pedacinho aqui. Então, seria um exemplo de verso inserido na trama narrativa, né? E o terceiro, eu já falei, dos personagens que são leitores de poesia. Então, a poesia vai estar presente na obra do Rubem Fonseca como um todo, se a gente percorrer ela do início ao fim. Dando sequência, esse seria o caso, né? O cara é um escritor erudito que se nega absolutamente a ter contato com o povo, que não vai às ruas, que acha o teatro do Nelson Rodrigues rude e desprezível, e que só ouve clássicos, só leu clássicos e escreve como clássicos, e não gosta de ter contato, né? Ele só admite que a empregada venha à casa dele e permaneça ali 2 horas, faz um suflê de espinafre para ele comer e vai embora. E ele come o suflê de espinafre e fica ouvindo música clássica, fica lendo obras clássicas, até que um dia ele tem uma crise de fome, de inanição, e desmaia. Quando ele acorda, ele acorda diante de um poema que ele mesmo fez, que é uma série de nomes de bactérias. É uma lista de bactérias que atuam no processo de putrefação do corpo humano depois da morte, né? E ele começa, eu coloquei aí o finalzinho, né, do poema, mas eu vou ler o início do poema, né? O título é Os Trabalhadores da Morte. Ele está no conto que chama Olhar, né? E começa assim: Joyce, vírgula, James, se emocionava com a marca marrom de cocô na calcinha, nem tão calcinha assim naquele tempo, da sua mulher. Agora a mulher morreu, a dele, a sua e a minha. E aquela mancha marrom de bactérias começa a tomar conta do corpo inteiro. Elas atacam em turno. Muca, mucina, calífora, belos nomes, dão início ao trabalho da destruição. Lucília, sarcófaga, onésia, fabricam odores da putrefação. E o poema segue com uma lista de bactérias, todas assim documentadas em livros de parasitologia, de anatomia, enfim, são verdadeiras e seguem, o trabalho delas seguem essa sequência mesmo que ele dá no poema, até que ele termina o poema. Muca, mucina e calífora, belos nomes dão início ao trabalho. Não, isso é o início, né? Afinal, tenébrio e tino acabam com o que restou de homem, gato e cão. Não há, aí é chave de ouro, não há quem resista a esse exército,
contido num cagalhão. Ele ficou horrorizado com o que escreve como poema, e depois ele leva o poema, ele vai num médico, o médico tenta entender o que aconteceu com ele, e o próprio médico sugere, né? Você podia ter feito um final menos grosseiro, assim, acabam com o que restou de homem, cão e jumento. Não há quem resista a esse exército contido no excremento. Mas tem uma reflexão, tem um poema colocado como de autoria de um personagem, seguido de uma reflexão metapoética sobre o verso mais escandaloso do poema, né? Mais escatológico do poema, que é todo escatológico, sobre a putrefação do corpo. E, ao mesmo tempo, o médico... Aí depois vocês leem um conto, né? O médico vai recomendar que ele coma, ele tem que conhecer os prazeres da carne, e comer vira uma metáfora de várias outras experiências sensíveis que ele pode ter, né? E aí vai comer fruta, depois vai comer coelho e vai descobrir os sabores da vida. Mas esse poema me dá uma medida, e ele está num livro de 92, que vai bater com um poema lá daquele poema do corpo que se perde na praia, que é o próximo slide, eu acho, que é de 67, tá? Que é a mesma coisa. Volta lá, avança lá, por favor, Frazão. Avança mais um, depois eu volto para esse. Né? Os Inocentes é de 69, 67 não. Vocês já perceberam que eu sou péssimo nas datas, né? Mas não faz mal. Eu sei quem veio antes, quem veio depois, pelo menos. O conto é assim: hoje, mulher nua, depilada, pareceria enorme a raia podre. Outro trecho. Banhistas instalam barracas longe da coisa morta, logo envolvida por enorme círculo de areia, indiferente aspa. E depois um outro trecho lá no final. Chega a família, olha, parece que reservaram um lugar para nós, né? Ora, os dois poemas que aparecem na obra antes daquela leva de poemas que vai ter no final, mas os dois poemas meio perdidos, assim, soltos, um em 69 e outro em 92, aparecem na linguagem em versos ou numa linguagem mais poética e tratam especificamente da putrefação do corpo humano. Isso, para mim, já não é um acaso, entendem? Isso, para mim, já é sintoma de algo. Isso, para mim, já é um sinal de algo. Aí aqui pode voltar lá na outra pergunta, no outro slide, né? É que eu digo que o poema ele vai operar sempre com um eixo biológico, das bactérias, o corpo se putrefazendo, em paralelo com o eixo cultural. Ou seja, isso é um hábito biográfico, tá? Quem for estudar depois, ou quem já estudou a biografia do James Joyce, sabe que ele saía com a calcinha da mulher no sobretudo, assim, na jaqueta, né? Então, também não é uma invenção do Rubem Fonseca, mas é um traço e é uma questão da cultura, assim como o convívio, a ocupação da praia como um espaço de lazer vai estar sendo discutida no outro conto, né? Então, esses dois eixos funcionam como elementos que estruturam o pensamento, vamos dizer assim, poético do Rubem Fonseca, e são explicitados metalinguisticamente na forma, não só nos contos, mas na forma, o pensamento poético cabe ao conto também, mas na forma em versos que ele escolhe, né? Podemos avançar para mais dois. Gente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu tô... Erildo, acho que fechou. O natural cultural, já falei disso, podemos... Não sei por que botei um antes ou depois. Vamos lá, em frente. Porque eu li isso num conto, depois vou e leio outro no conto. Agora eu já li nos dois juntos, né? Agora, uma outra aparição. Qual é a outra aparição?
quando a poesia ou um livro de poemas ou um poeta é citado na narrativa. Tá? Então, se vocês pegarem o conto A Coleira do Cão, que está no segundo livro dele, que se chama exatamente A Coleira do Cão, é um conto de uma investigação policial onde aparece pela primeira vez o Vilela, o delegado Vilela, o comissário Vilela, que é um personagem que reaparece em outros contos, inclusive no romance dos anos 70, que é o caso Morel. E ele está investigando um crime, está pensando quem pode ser o responsável pelo crime e tudo. E sobre a mesa dele, né, olha lá, tem essa passagem no conto, o delegado Vilela gosta de ler. Somente encontramos sobre a sua mesa um livro que a subserviência do detetive Washington Luiz Gomes não conseguiu esconder de nós. Chama-se Claro Enigma. É claro que a aparição do livro Claro Enigma ali faz um jogo, vai ter um duplo sentido com a questão do enigma policial que está sendo investigado, né? E aí é o paradoxo que o Drummond constrói desse claro enigma que aparece. Então eu tenho lá um detetive policial leitor de Drummond, né? Eu crio uma extensão, Rubem Fonseca, leitor de Drummond também, né? Então, a poesia aparece como essas referências, como essas citações, o tempo inteiro lá. Podemos prosseguir, porque eu acho que eu prometo. Me avisa, tá, Wagner? Quando for para parar, eu paro, que eu acho que já está acabando, né? Então, essa ideia do paradoxo, ou do oxímoro, como uma política do poema, e isso é o paradoxo do morto, da vida, né? da vida das bactérias que operam a partir do morto, do espaço na praia que funciona para a família a partir do morto, né? Eu começo a pensar como uma política do poema a partir de uma reflexão bem recente que lançamos no ano passado, do Luiz Fernando Medeiros, professor aposentado da UF, que escreveu junto com o Sérgio Margel um livro sobre poesia contemporânea, sobre poesia e filosofia, que se chama O Retorno de Homero à Cidade, né? E pensando justamente no papel político da cidade, né? Então, eles vão pensar que a política do poema está no oxímoro que ele produz, né? Na própria verdade que a poesia contém, e que se aproxima por um outro viés da verdade que a filosofia contém. Eles estão pensando a filosofia e a poesia enquanto ficção e a poesia enquanto um pensamento estruturado sobre a verdade, eles vão produzir uma verdade, digamos assim, a partir de um paradoxo, a partir de uma tensão entre os fatos. E eu vejo isso no Claro Enigma, né? Aí a citação também é minha, eu recortei do artigo que eu escrevi. Tudo isso que eu estou falando está num artigo que eu escrevi, tá? E a Marisa até ganhou uma cópia desse artigo da última vez que nós nos encontramos. E eu estou trazendo esses elementos do artigo aqui para vocês. O Claro Enigma é esse oxímoro dos policiais de Fonseca. Ali a verdade nunca está além da narrativa, mas seus textos constituem um retorno ao óbvio, né? Então tem uma... vai bater lá no final com o que o Silviano fala, onde se lê um brutalista, onde se lê um pornógrafo, leia-se um moralista, né? Tem uma arquitetura verbal baseada na oposição, na tensão, na impossibilidade mesmo de um sentido, tá? Avançando mais um pouco, por favor, Frazão, né? Um outro poema que vai aparecer também no Amálgama, que se chama Restos. É uma cena em que o sujeito está num bar, altas horas da noite, aquele bar que é o último que fecha, e ele vai descrevendo as figuras que estão ali, né? As pessoas, meio uma mulher meio solitária, talvez prostituta, o grupo de amigos com quem ele está, e que vai ser o último grupo a sair do bar e tal, né? Quando saímos, éramos os últimos, uma fila disciplinada de fudidos esperava. Os restos dos restos
iriam depois para os cães ainda mais famintos. Então, repara, é um olhar urbano que ele traz nessa poesia que vai estar em todo o conto do Rubem Fonseca. Se pegarem o conto lá da arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro, sujeito que anda e vai observando as coisas. Tem uma observação que é sobre os catadores de restos de comida nos restaurantes do Rio, que não têm o que comer nos domingos, quando os restaurantes estão fechados, sabe? Então, ele sai do bar, do botequim, e vê ali uma fila, e aí ele usa a expressão, né, uma fila de fudidos que esperava os restos dos restos, que esperavam os restos, e os restos dos restos iriam para os cães ainda mais famintos. Então, a cena que ele compõe antes já é de pessoas assim, as últimas que estão no bar, completamente desiludidas já também da vida, não estão felizes ali, não tinham muito para onde ir, o bar ia fechar, essa é a verdade. E ele vai afunilando e criando um cenário, propõe um olhar mais terrível ainda para essa situação. E é com isso que eu estou trabalhando, então, com os restos, que são os restos também, os restos mortais, os restos que estão nos outros 2 poemas que eu já li aqui. Então, tá, é o resto de comida agora, mas é o resto que está nessa ordem da putrefação. É a comida que os mendigos vão catar no lixo. Isso está sempre no olhar do Rubem Fonseca, né? Então, o resto está nessa mesma clave, vamos colocar assim. Avançando um pouquinho mais. Aí eu trago de novo o poema do Drummond que eu citei lá no início, né? Para o Drummond, o que resta no poema do Drummond? É memória. Quando o Drummond fala que de tudo resta um pouco, a maneira como as coisas restam na ordem da memória, do que fica internamente, afetivamente, emocionalmente, das experiências. O que resta para o Fonseca é matéria, é o resto orgânico, é o corpo como alimento e o corpo como sexualidade. Não é memória, é fome. Então, enquanto o Drummond trabalha numa economia da dissolução e da persistência psíquica, o Rubem Fonseca é numa economia da urgência biológica. Tem uma vida que pulsa, um organismo que quer sobreviver a todo custo, né? Então, a violência que opera retratada nele, embora tenha um plano cultural e social, não resta dúvida, é de fundo econômico, a desigualdade, né? Mas ele percebe como essa desigualdade social e econômica opera sobre a possibilidade de vida biológica, de sobrevivência das pessoas, né? Avançando um pouquinho mais. E aí tem um poema que eu queria ler um pouco mais. Eu separei aqui nos livros os poemas que eu queria ler. Aqui tem, quer dizer, onde é que vem? Tem todos os poemas onde aparece, mas eu não separei todos, não. Esse é o Restos, que acabou de passar, mas esse que aparece como poema é bem curioso. Ele se chama Sentir e Entender. É curtinho. Olha só. O amor não é para ser entendido, é para ser sentido. A poesia não é para ser entendida, é para ser sentida. O medo não é para ser entendido, é para ser sentido. Parece o Rubem Fonseca querendo ser o Arnaldo Antunes, né? A dor não é para ser entendida, é para ser sentida. O ódio não é para ser entendido, é para ser sentido. A morte não é para ser entendida, é para ser sentida. Então, ele faz uma escala, quase que uma graduação, né? O amor, a poesia, o medo, a dor e a morte. E coloca a morte como uma experiência também da ordem sensível, e não da ordem cognitiva ou intelectual, né? E aí a gente cai de novo num paradoxo.
né? Como sentir a morte, se já morremos? Que morte sentimos? A morte do outro. Ele está falando de uma sociedade que não sente mais a morte do outro, que não sente mais a fome do outro, que não sente mais amor. Né? Então, esse sentir e entender, eu estou trabalhando aqui como uma chave com a qual eu vou articular a ideia dos resíduos e dos restos. Né? Passando para o próximo, né? Eu trago dois conceitos do Benjamin, a vivência e a experiência, que o Benjamin vai trazer lá no artigo dele sobre o narrador. Né? Então, a experiência como algo que tem a ver com a transmissão, a tradição, o coletivo, né? O saber ancestral que atravessa gerações e garante sentidos, ou seja, o Benjamin trabalha dois modelos de narradores aí da experiência, o camponês, aquele que vai trazer as memórias e a tradição do povo e do passado, e o viajante, que é o que vai trazer a experiência da viagem. Né? E o Benjamin contrapõe essa experiência, essa construção da experiência pela narrativa, com os soldados que voltavam da guerra impossibilitados de narrar, de contar. O que sobrava dali era uma vivência que não sustentava uma narrativa. O que contar do massacre? O que contar da miséria humana? O que falar da miséria humana? Né? Aí sobra um riso cínico, um fragmento, né? E a narrativa se esgota no instante, sem transmissão. Se perde a possibilidade de transmissão. E aí, o que significaria investir na poesia? Porque a poesia está para esse saber ancestral. A poesia remete, na própria leitura do Benjamin, outro texto, né? Acho que avança aí, por favor, Frazão, que já tem isso no outro slide, né? O texto chama A Doutrina das Semelhanças. A poesia preserva uma faculdade arcaica, a de criar semelhanças. Palavras ainda se aproximam das coisas. Então, nós estamos falando dentro de uma dimensão que é a da ancestralidade da experiência humana, com a qual a poesia se conecta. Né? E o Benjamin, não, o Rubem Fonseca, quando escolhe a poesia como modus operandi, ele nos obriga a reler toda a sua narrativa, toda a sua contística. E por exemplo, como o Gilvan lê no Olho e o Discurso, ele vai, olha, aqui não tem só uma denúncia, mas tem uma determinada construção de percepção para algo que vai além da realidade e que é a percepção do que é o humano. E isso é a poesia que nos permite. Isso é a narrativa da experiência que nos permite. Então, eu gostei quando o Wagner falou assim, gostei mesmo, Wagner, você falou, você gosta de literatura, porque tem gente que eu acho que não gosta de literatura. E é isso, né? Tem algo que nos atravessa. E a gente que não se sente atravessado, tudo bem, fazer o quê? Né? Mas não é um lugar de catalogação, não é um lugar de erudição, não é um lugar de... mas é um lugar onde a gente pode atravessar e ser atravessado enquanto humanos e proporcionando uma experiência, uma partilha. Isso é literatura, isso é poesia. Eu acredito, como Wagner, que não há quem não goste disso, quem prefira ficar na rede social passando as coisas por lá. Gente, obrigado. Eu tinha mais coisas no slide, mas meu tempo já deu, e eu fiz uma fala com cara de conclusão, então está no tempo. Bom, obrigado, muito obrigado, Alexandre. Parabéns. E assim, que aula, e sempre muito divertido, né? Sempre muito, muito agradável qualquer fala. Né? Eu tenho, bom que você
encerrou um tempinho, que eu olhei aqui, tem umas questões, e vamos nos organizar. Quem quiser falar, fazer alguma pergunta e tal, levanta a mãozinha para poder olhar a numeração, e aí eu vou seguindo a ordem, tá? Podem ficar tranquilos que a gente está vendo tudo aqui. Tem uma... Olha só, Alexandre, duas coisas. O Denilson perguntou o seguinte: qual a importância do livro Feliz Ano Novo na trajetória do autor e por que o livro foi alvo de censura? Que influências estrangeiras podem ser identificadas na obra de Rubem Fonseca, especialmente no gênero policial? Eu juntei tudo que o Denilson perguntou. Tá, então vamos lá. A segunda é mais rápida e é mais importante, né? A literatura policial não tinha encontrado um terreno fértil na literatura brasileira, o gênero policial não tinha encontrado um terreno fértil na literatura brasileira até o Rubem Fonseca, né? E se a gente pensar a própria história da literatura policial, né, dá para, entre vários outros momentos, eu quero destacar dois. O do romance clássico policial, que é o do Sherlock Holmes, da Agatha Christie, que é o romance de Enigma, ou a narrativa de Enigma, em que um detetive, que é um cérebro super diferenciado e especial, consegue decifrar coisas que ninguém decifra, tá? Isso nunca coube na cultura brasileira, isso coube como sarcasmo. Se vocês pensarem, o Xangô de Baker Street, do Jô Soares, é uma paródia desse modelo de detetive como máquina de pensar, que é o Sherlock Holmes, né? E o Sherlock Holmes vem para cá e acaba não conseguindo nada. E o romance negro do Hamilton, um romance que vai começar mais nos anos 30, né? Depois da queda da Bolsa nos Estados Unidos, com a crise de 29, e um romance policial em que o detetive já é um sujeito que sai na porrada com os policiais, que é seduzido e enganado pela mulher fatal, né? E aí é esse detetive que encontra, ou esse modelo que encontra eco nas cidades brasileiras que estavam crescendo desenfreadamente ali nos anos 70, quando o Rubem Fonseca começa a escrever, né? E a outra pergunta eu acho importantíssima, Denilson, porque por que o Rubem Fonseca, por que o Feliz Ano Novo ficou tão famoso e é o livro mais famoso dele? Eu diria assim, que foi censurado, sim, e porque foi censurado, acabou ganhando visibilidade, né? Mas foi um caso de censura muito sui generis, porque quando o livro foi censurado depois de publicado, né? Então ele foi recolhido. E aí o Rubem Fonseca entrou na justiça contra a censura, com pareceres de literatos e tudo. E aí, em 79, quando já começa a abertura, aquela, né, infame extensão lenta e gradual de que falavam os militares, várias obras que estavam censuradas vão sendo liberadas. É quando o Chico Buarque grava Cálice, por exemplo, grava Apesar de Você. E aí, quando vão liberar o livro até a Cassandra Rios, que tinha vários livros censurados, né, livros mais eróticos, pornográficos mesmo, começam a ser liberados. E quando vão liberar o Feliz Ano Novo, ele está com um processo, e aí a liberação fica embargada, porque enquanto o processo não fosse julgado, o livro não ia sair. E isso depois cria mais visibilidade para o livro, mas eu acho que o Rubem Fonseca também, diante daquela censura, escreve uma resposta a essa censura, que é O Cobrador, sabe? E O Cobrador é um livro de contos que vem na mesma linha do Feliz Ano Novo, e que responde, que censurou aquele, então censura esse também. E o Cobrador não é censurado, tá? Agora, censurou por quê? Porque era o que o Stanislau Ponte Preta chamava de esfebeapá, né? De repente, a mulher do Armando Falcão, não era esse? Que era o ministro da Justiça, e leu o livro, achou meio grosseiro, cheio de palavrão, não sei o que, achou um absurdo, e ele manda censurar. Diz que as histórias de bastidores era essa, entendeu?
Então, eles não liam, censuravam muito canção, muita música, e alguns nomes já manjados, sabe? Chico Buarque, traz para cá, Taiguara, Gonzaguinha, foram os 3 caras mais censurados da canção brasileira, né? Taiguara, Gonzaguinha e Chico Buarque. E a literatura não era tão censurada assim. Não liam, né? E, de repente, repercutia, e a gente vê isso até hoje, né? Aí, de repente, tem uma secretária de educação lá que pega o livro do Ferrez, ou o livro do Jefferson Tenório, e acha que não gostou do livro, e aí, por abuso de poder, censura não que não possa ser, né? Platão, quando escreve a República, ele tem um projeto de censura, né? Para constituir a República, né? Agora, a censura entre nós não foi nenhum projeto de república. A censura foi uma coisa vai com as outras, sabe? Então, não tem a mínima lógica, a mínima explicação, né? Caía tudo na percepção assim, da moral e dos bons costumes. E aí o Feliz Ano Novo acaba sendo um marco, porque é, de fato, um livro muito impactante, e aí vai ganhando mais edições, né? Porque o livro fica mais famoso também porque ele circula mais, porque ele é adotado depois nas escolas, adotado nos vestibulares, e aí isso acaba repercutindo, né? Mas tá assim, não é porque é o melhor livro do Rubem Fonseca, não. Isso é até difícil dizer qual é o melhor livro do Rubem Fonseca, tem isso. Ele é um autor que é muito homogêneo, né? É muito rigoroso em relação ao que ele escreve ao longo de toda a carreira. A Vanice, ela falou assim, você até já falou um pouco sobre isso, mas se o Rubem Fonseca não tivesse tido a profissão que teve, será que haveria a literatura dele? E logo depois ela faz um raciocínio. Será que o Rubem Fonseca lia Augusto dos Anjos? Conhecia? Lia. Não estou me lembrando de nenhuma passagem que documente isso, mas com certeza lia. Lia Álvares de Azevedo, com toda certeza que é um autor que ele cita explicitamente em várias passagens. Lia tudo, né? Então, Augusto dos Anjos está presente nessa percepção. Muito bom. Perfeito. Da vida e da morte que ele tem, né? A Denise foi a primeira que levantou a mão. Fica à vontade, Denise. Lembra de abrir o microfone, que às vezes a gente começa a falar e esquece de abrir. Boa noite, Alexandre Faria. Foi um prazer participar desse momento. Eu vou ser muito rápida. Eu não conhecia profundamente a vida de Rubem Fonseca. Sabia da importância dele como escritor e fiquei muito mais feliz. Eu já tinha ouvido falar que ele se ligava muito, principalmente na desigualdade social, né? Porque o sucesso, grande parte do sucesso dos livros dele, foi porque ele ressaltou muito a violência, a miséria, a desigualdade social existente enquanto ele viveu e que, infelizmente, ainda enfrentamos isso. Estamos tentando mudar, mas a violência, infelizmente, ainda existe. Ele, até por ter sido, creio que advogado e ter escrito romances policiais, vivenciou isso muito, né? Lamento o livro dele ter sido censurado, mas naquela época tudo tinha que ser censurado, né? Dizer a verdade não era possível. Graças a Deus isso acabou e que não volte nunca mais, que nós não merecemos isso, né? Foi um grande escritor que marcou realmente a literatura do nosso país. E que bom que nasceu um Juiz de Fora. Muito obrigado por essa palestra tão esclarecedora. Você me fez admirar 1000 vezes mais o Rubens. Boa noite, obrigada. Obrigado, Denise. Acho que você chamou a atenção para uma coisa que eu acho que devemos falar também, né? Porque vem muito a calhar estudar Rubem Fonseca no momento político, social que estamos vivendo hoje, tá? Porque da mesma forma que ele foi censurado naquela época, e toda censura é execrável, ele
pode ser censurado, e outros autores como ele estão sendo censurados hoje, né? Que é um absurdo. Pelos motivos mais cretinos e absurdos, como eram os motivos daquela época, né? Então, é um autor que podemos chamar assim, botar na frente, porque vai atrair essa gente. E completando, ele foi muito corajoso e ousado, porque ele teve a coragem de dizer com todas as letras o que era preciso ser dito. Mesmo que usasse palavrões, não importa. Ele atingiu o âmago de cada ser humano que leu o que ele escrevia. Ele foi fundo, ele fez com que a escrita dele fosse como ele gostaria que fosse, sentida. Maravilha, isso né? aí. Obrigado, Denise. Agora, Vanderlei, por favor, fica à vontade. Lembra de ligar o microfone. Alexandre, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar você, Alexandre, pela brilhante palestra. Acho que foi uma estreia maravilhosa nesse nosso 6º curso, que nos motivará aí até o final, não tenha dúvida alguma. Quando eu soube do tema que você iria desenvolver hoje, eu recordei desse livro aqui, que eu tenho no meu acervo, do Pedro Corrêa do Lago. É um livro que trata de uma coleção de autógrafos de grandes escritores, artistas, e eu lembrei que eu quis buscar um momento em que ele fala aqui sobre o Rubem Fonseca, e o livro é dedicado à Bia, que parece que é a filha dele, né? O Pedro é genro dele. O Pedro é casado com a Bia. Eu fiquei surpreso aqui, não vi a dedicatória agora, é dedicado à Bia. Como você falou da Bia, e nesse texto aqui, ó, do Rubem Fonseca, ele fala sobre essas possibilidades, né, muito cruéis de você não encontrar daqui a algum tempo esses manuscritos, né? E às vezes o escritor escreve determinado assunto e corrige com o passar do tempo, antes de ir para a publicação, ou mesmo depois da publicação, ele reescreve aquele mesmo texto, como se tivesse arrependido daquele verso, daquele parágrafo, que ele escreveu no passado e veio a ser publicado. Mas, veja bem, a minha motivação a falar com você agora é a respeito desses primeiros 8 anos de vida do Rubem Fonseca, sobre a ligação dele com o Juiz de Fora. Quase não se vê nada sobre esse assunto. O pai dele tinha uma loja, a loja faliu e foram para o Rio de Janeiro, a família foi para o Rio de Janeiro. Mas ele saiu daqui com 8 anos de idade. Será que a Bia tem alguma informação sobre qual escola ele estava matriculado nesses primeiros anos em nossa cidade? Outra pergunta. Há tempos atrás eu soube que ele nasceu na rua Santo Antônio, ali na esquina com a rua Floriano Peixoto, onde era um tempo atrás aquela lanchonete Shine Box. Essa informação, ela é confirmada? Eu não sei se você tem essa informação, se a Bia pode nos ajudar nisso. A Andressa Marques, que fez mestrado e doutorado comigo aqui na universidade, ela tem essa informação. Tem, inclusive, eu não sei de cor, tá? Mas a tese dela está disponível no banco de teses, eu acho, já, é de uma época que já existia, que se chama José Autor de Rubem Fonseca. Ela tem toda uma documentação, não me lembro se ele chegou a entrar em escola, mas a casa em que ele nasceu, ela tem o endereço, tem a referência, o lugar onde era a loja, o motivo da falência da loja, tudo isso ela verificou, porque ele fala nas memórias que teve um incêndio numa loja do Ramalho Ortigão, no Rio, e a loja do pai dele era uma filial dessa loja. E, na verdade, ela verifica nos jornais da época e não tem essa correlação, que é uma coisa meio que inventada da memória que ele conseguiu construir ou acessar, né? A tese da Andressa, e que a gente vai publicar esse ano ainda, tem todas essas referências. Ela foi no Arquivo Histórico da cidade, ela foi nos jornais da época, é bem detalhada. A Bia esse não material tem... está disponível, então, eu posso buscá-lo? Pode buscá-lo
repositório de teses e dissertações da UFJF. Tá ok, então. Alexandre, muito obrigado. Foi um grande prazer te conhecer, falar com você hoje. Parabéns pela brilhante palestra. Legal, eu que agradeço, o prazer foi meu. Obrigado, Vanderlei. A Vanessa agora ela vai falar e eu vou exercer o chatérrimo papel de dizer que nós vamos encerrar, porque são 8h25, né? Todo mundo tem seus compromissos, quer descansar, não sei, enfim. Alguém tem que cumprir o papel chato, né? Claro que a Vanessa vai falar, ela está com a mão levantada, nós vamos ouvi-la com a maior satisfação, não precisa correr, nada disso. Mas eu estou encerrando, perfeito? Depois da Vanessa, eu vou encaminhar para encerrar. Fica à Boa vontade. noite, professor. Obrigada. Muito Oi, obrigada. Vanessa. Bom, a pergunta que eu teria seria uma pergunta um pouco longa, mas eu gostaria de dizer que é um prazer escutá-lo novamente, né? Me lembrou aí há 20 anos atrás, quando eu fiz pós-graduação, e o senhor foi meu professor. Já tem esse tempo todo. Isso para mim é muito gratificante. O que eu iria perguntar seria aí uma pergunta que daria uma questão um pouco mais longa, então eu creio que não vai conseguir me responder nesse pouco tempo que nós temos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do hiperrealismo que ele tenta trazer também para a poesia. Ele traz, né, o Rubem Fonseca, como o senhor colocou aí, né, e foi esmiuçando ao longo da palestra, essa questão do hiperrealismo. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas não tem Então, vou problema. falar rapidinho, só porque Tá, é para recolocar a partir da sua pergunta, tá? Tá, Eu ok. falei que ele foi lido como hiperrealista nos primeiros estudos feitos sobre ele, ainda ali nos anos 70 e início dos anos 80, tá? Não sei se essa leitura se sustenta até hoje, tá? Até porque, embora ele lance mão de um registro, isso é que é curioso, embora ele lance mão de um registro realista, o realismo dele ganha um valor alegórico em relação à própria condição humana, à própria existência, tá? Ele é tão realista quanto ele pode ser existencialista, né? Mas, diferente da Clarice, por exemplo, que vai enveredar por uma concepção mais intimista e um fluxo de consciência, ele cola esse fluxo de consciência e essa dimensão íntima no objeto, na matéria, ok? Mas não é só porque ele tem esse registro realista que a gente possa associá-lo a um realista pleno. Tem um conto que vai estar no Cobrador, que se chama O Pierrot de Caverna, tá? Que é depois ele usou esse conto num romance Agruras, Pierrot de Caverna, não, Agruras de um jovem escritor, que ele usou no outro romance. Pierrot de Caverna também é um escritor, tem vários romances que os personagens são escritores. É um escritor que anda com um gravador pela rua, gravando as coisas para escrever depois. Então, tem uma hora que ele passa por uma rinha de galos, e tem os galos brigando, está colocando os homens em volta, colocando os galos para brigar e tal. E ele fala que viu os animais brigando ali e pensou em escrever um poema sobre os animais se matando. E isso seria uma metáfora dos homens. Aí ele depois emenda e fala assim na gravação: mas não seria muito mais simbólico falar sobre homens se matando? Então, repara que a leitura que eu fiz não foi uma leitura realista da representação da realidade que ele faz, mas é uma tentativa de verificar o que tem. Ele usa a palavra simbólico, mas na verdade não é simbólico, é alegórico, tem de alegórico nessa representação realista. Então, a leitura do Rubem Fonseca como hiperrealista aparece em umas teses e dissertações lá dos anos 80, e não sei se sustenta até hoje. A crítica que foi feita depois
não continuou investindo nessa leitura. Tá, Vanessa? Perfeito. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Alexandre. Seguindo o protocolo, vou perguntar, né, tanto a Marisa e ao Tadeu, se eles podem dar uma palavrinha para a gente encerrar. Retorno ao Alexandre para ele fazer uma despedida e aí eu fecho os trabalhos. Perfeito? Marisa, fica à vontade. Olha, depois de uma noite dessa, o que temos que pensar? Foi extremamente instigante quando nós começamos esse curso. Tenho certeza que será um padrão que vai ser mantido durante os próximos eventos, próximos encontros. Teremos mais 7. E eu quero lembrar vocês que um país em que um escritor como Ana Maria Machado tem o seu texto mico-manético censurado, imagina como não vamos ter um teor crítico, aprofundado, do hiperrealismo, como já foi dito, no Rubem Fonseca. Não passaria por esse crime terrível, execrável da censura. Tá? Que esse país, a marca da censura, você fala em Chico Buarque, fala em censura. Mas Rubem Fonseca, para nós, nos mostrou como devemos enfrentar essa questão do desabono de quem pensa, do desabono de quem ousa. Maravilhoso, Alexandre. É a segunda vez que eu ouço no mesmo tema, mas muito bom. Alguém que traz a poesia e aquilo que a gente escuta sempre, o Heleno está aí, ele vive apregoando que literatura cura, poesia cura. E é o caminho do Rubem Fonseca. Parabéns. Obrigada, Wagner, por esse trabalho que eu achei excelente de condução e de ter feito contato com o nosso querido Alexandre, que eu amo, adoro o que ele escreve, o que ele faz. E essa amizade comum com o Gilvan, que ele citou aqui hoje, que, para mim, meu eterno guru, né? Então, isso é muito importante. Obrigada, 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 Tadeu, por nos permitir receber um estudo desse nível aqui dentro da JL. Isso é andar no pensamento cultural. Isso é caminhar mais além, para além do Paraibuna. Parabéns para todos. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Wagner. Agradeço. Tadeu. Boa noite mais uma vez. Olha, eu só tenho uma palavra para dizer ao Alexandre, aliás, 2, né? Muito obrigado. Você se chamou de parceria com a universidade, essa é uma ideia que me ocorre, a gente precisa fortalecer, né, esse laço com a universidade, uma faculdade de letras. Inclusive, amanhã eu vou estar num bate-papo, uma mesa de autores, às 19h na Faculdade de Letras da Universidade. É uma promoção da Provérbio Editora com a Faculdade de Letras. Então, assim, sempre que possível, a gente deve estender esse contato. Eu aproveito para renovar o convite que eu lhe fiz lá na Biblioteca Murilo Mendes, quando fizemos aquela mesa redonda, né, com a Josiane e o Wagner. Eu fiz um convite para que você fizesse uma palestra nas reuniões da academia, né, porque você estava dizendo naquela época que não gosta muito do online, e quis o destino que você viesse falar para nós no online. Mas fica o desejo de te ouvir de novo, e, se for possível, numa reunião presencial da Academia Juiz Furana de Letras. O convite está feito, aliás, já foi feito, está renovado, e havendo um aceite, a gente combina a data para que isso possa ser feito. No mais, desejar a todos aí uma boa noite, e eu volto ao Wagner e ao Alexandre para as considerações finais. Alexandre, fica à vontade, a palavra é sua. Alexandre, se me permite, na próxima, com um chopinho, né? Com certeza, não é verdade, né? Para terminar e dar uma esticada. Ah, tá doido? Continuar a conversa, né? Mas é isso, gente. Eu já falei demais e não falei, é claro, tudo que eu tinha que falar, mas nesse momento só me resta agradecer e reforçar a importância dessa parceria para a universidade, para a Faculdade de Letras,
que é fundamental que a gente consiga pular os muros da universidade, né? Embora o campus seja absolutamente aberto e todo mundo atravessa por ali o tempo inteiro, né? Há muros invisíveis ali com relação ao saber e com relação à produção do conhecimento, que, em uma certa medida, por razões técnicas, tecnológicas e tal, tudo bem, mas a nossa tecnologia é outra, a nossa tecnologia é uma tecnologia social e tem que ser vivida, e tem que ser experimentada, e tem que ser compartilhada nas outras instâncias da cidade, né? Nas outras academias e também nos outros bares, né? E no bar academia também. Então, isso eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de dar essa pulada de muro, né? Isso é fundamental e que a gente continue nesse caminho. Muito obrigado a todos. Obrigado, Alexandre. Eu vou encerrar o nosso encontro de hoje. Queria registrar um agradecimento ao presidente Tadeu, à diretora Marisa, né? Nós estamos trabalhando juntos aí para que o evento seja o melhor possível. Eu fiquei muito feliz de ver tanta gente, né, numa noite aí, ouvindo, debatendo, perguntando, e a gente fica aliviado vendo tudo funcionando bem, né? Todo mundo entrando, conversando, isso é muito, muito legal. Dá um pouquinho de ansiedade antes de começar, mas depois as coisas funcionam. Aí eu quero aproveitar para registrar o agradecimento ao Frazão, que é sempre muito, muito ativo, está aí, trabalha da melhor maneira, responde prontamente tudo que a gente pergunta, ele é um cara muito legal, fica aí nos bastidores, a gente às vezes não vê, né? Então tem que fazer esse agradecimento. Agradecer a Ceci, que começou essa sequência de cursos, né, lá nos seus mandatos, né, quando eu tive a oportunidade de chegar à academia, já assisti vários, às vezes não por estar num compromisso, por estar em aula e tal, mas são sempre palestras, encontros muito bons. Agradecer, claro, ao Alexandre, né, voltando a ouvi-lo, é sempre uma satisfação, muito bom, porque a gente, eu lembro de Horácio, né, placere et docere, né, a gente vai ensinar, vai aprender, mas vai se divertir. Eu já dei boas risadas aqui com algumas das falas do colega / professor / amigo, e sempre aprendendo. Espero que tenha sido bom para todo mundo, como foi aí a experiência para mim, e vamos aguardar para a próxima quinta-feira. Vamos ouvir a Beth, que também é sempre uma alegria, sempre uma honra, uma satisfação a Beth falar sobre Raquel Jardim. É isso, uma ótima noite a todos, grande abraço e vamos em frente.